Uma família, para ser abençoada, precisa de uma casa chique, simples, uma casa linda, uma casa rica ou pobre. Não, precisa de uma casa espiritual. Então, em primeiro lugar, o que eu quero dizer com vocês: a família é uma equipe missionária. Sim ou não? Quero ler um texto com você aqui. Partindo no dia seguinte, Atos 21, versículo 8 ao 9. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Felipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. O que eu aprendo com isso, querido? Ser pai e mãe é mais que criar e educar para a vida, é educá-los em seu ministério. Felipe tinha 4 filhas envolvidas no ministério. Passando ali, chegando ali naquela casa, a família dele estava no ministério. A família tem que ser uma equipe. Felipe não estava sozinho. Eu falo constantemente com os líderes, com as células, com os pais. Tem a criança, o adolescente, querido. A casa tem que estar junta. Nós não convertemos ninguém, é verdade. Mas procure, como pai, como mãe, como cristão, envolver teus filhos, tua família na vida, no ministério. Casal tem que estar junto. Nós temos que servir, ser pai, ser mãe, ser família. É mais que educar para a vida, é educá-los no ministério. Você sabe qual é o ministério do teu filho? Quem sabe você se preocupa muito qual é a profissão que você quer dar para o teu filho, mas não se preocupa qual é o ministério que Deus tem para o teu filho. Já pensou nisso, querido? Qual é o ministério que Deus tem para o teu cônjuge? Qual é o ministério que Deus tem para o seu familiar? Qual é o dom de Deus para a vida dele? E nós não, mas ele vai ser um grande profissional. Amém, querido, que seja mesmo. Mas e qual é o ministério dele? Nós não pensamos em investir, em educar a nossa casa para serviço de Deus, para o ministério de Deus. A gente sempre que vai apresentar alguma criança, a gente tem falado: você quer um bom filho ou você quer um filho para Deus, querido? Você pode ter um filho bem educado, um grande profissional. Você pode ter um filho com faculdade, com cursos. Mas a questão é: você quer ter um filho apenas dessa forma, ou você quer ter um filho na presença de Deus, uma família na presença de Deus? Ser pai, ser mãe, ser família é mais que criar e educar para a vida, é educá-los em seu ministério. Ajude sua casa, ajude seu familiar, descobrir o dom de Deus, o ministério de Deus para a vida dele. Amém? Continua: ter família é mais que trabalhar, ter filho, pagar conta, é viver a missão em família. Chega na casa de Felipe ali, olha, não encontrou um homem apenas servindo a Deus, mas ele tinha 4 guerreiras, 4 missionárias, 4 mulheres usadas por Deus. Ai, gente, que coisa preciosa é isso. Poder chegar na minha casa e encontrar a minha esposa, que também pode segurar as pontas, está ali firme. Você poder sair, viajar, ter sua esposa, ter obreiros, ter líderes, ter pessoas, ter sua casa que está ali junto, que tem visão espiritual como você tem. Eu lembro quando eu estava no seminário e eu ouvi umas coisas assim: mas vai os dois fazendo o seminário. Falei: qual é o problema? Ah, é porque é complicado, né? Fica assim, tem que ser um ou outro, um fica lá. Falei: não tem problema, é bom os dois mesmo, a família tem que estar junto no trabalho. E eu nem pensava nessa realidade. Ter família é mais que trabalhar, ter dinheiro, pagar suas contas, ter filhos, é viver a missão. Como é que sua família está vivendo a missão? Você vê paixão nos seus filhos, no seu familiar, em pregar o evangelho, em ser usado por Deus? Você conversa com sua casa, com seu familiar sobre isso, querido? Ai, meu Deus, tem célula essa semana. A célula incomoda a gente, né? Porque a gente lembra que a gente tem que evangelizar, mas não precisava da célula para lembrar disso, não é verdade? Isso precisa só do evangelho, sim ou não, gente? Estão acordados? Amém ou não amém? Ter família é mais do que tudo isso. Estar junto, almoçar, trabalhar, ter filho, ter sonho e viajar. Ter família é viver a missão em família. Sua equipe missionária é tua casa. Tua casa precisa viver a missão, precisa ser uma base missionária. Chegaram aqui na casa de Felipe, mas uma casa onde tinha uma grande equipe missionária, 4 mulheres de Deus junto com aquele pai.
Não é em vão que essa informação está no texto, querido. Possa chegar lá na tua casa, Luiz, e chegar sua filha, e ela também ser usada por Deus. Ah, mas nós somos os adultos. Como nós somos adultocêntricos, nós achamos que só os adultos falam, que só os adultos podem ser usados por Deus. Não pense dessa forma. Invista para que sua filha seja ministrada por Deus, e Deus a use. Deus chamou Samuel, querido. Quantos anos tinha o Samuel? Ministre nos teus filhos, ministre na tua casa, para que Deus use tua casa, incentive, derrame, ore pela tua casa, para que ela viva a missão, se apaixone pela missão. Estão entendendo, sim ou não? Sua família precisa ter experiência com Deus. Sabe por que essas 4 filhas de Felipe estavam ali, profetizavam, eram usadas por Deus? Porque elas não eram apenas membros de igreja religiosa, elas tiveram uma experiência pessoal com o Senhor. E eu digo para você, o que temos de 40 milhões de evangélicos nesse país, o que temos na nossa própria vida, querido, nós temos muita religiosidade, mas muito pouca experiência com Deus. A gente canta, querido, e tem hora que eu fico me perguntando: Senhor, a gente está entendendo isso? Será que o Senhor vai ter que deixar uns problemas acontecer, apertar o cerco para a gente poder se arrepender? Porque quando você lê toda a história do povo de Deus, é sempre assim, querido. O povo, quando está tudo bem, a maré mansa, a gente começa a relaxar. A gente acha que a gente não precisa de Deus, que a gente vive do jeito que quiser, que Deus não está nem aí com a gente. Mas quando a coisa se aperta, tem uns que pioram, né? Porque está tão complicada a vida dele. Mas tem outros que se despertam. E tomara que a gente se desperte. Nessa greve, nessas paralisações, que a gente não somente apoie, não somente olhe e clame por uma atitude do governo, mas que a gente olhe para a nossa vida também como igreja, como família, como cristão. Eu olho para a minha vida: Senhor, que cristão eu sou. Olha como está a minha vida. Amém, querido? Sua família, você, sua casa precisa ter uma experiência com Deus. Será que você já teve? Você tem sido cheio do Espírito? Cheio do Espírito? Como nós falamos no mês de março, nem além nem a quem. A gente fala muito de uns extremos, e tem muito extremo, mas nós não podemos cair no outro extremo. No extremo do ceticismo, no extremo do academicismo, no extremo da frieza, de gente que não busca, que não tem coragem de abrir a boca para clamar. Dentro de casa, na hora que o filho está mexendo, você tem voz: menino! O tom da voz sobe. Mas para orar a Deus, oh Deus, sabe de casa, que a pessoa tem vergonha de usar a voz. Para jogar futebol, o cara gasta todas as energias para adorar o Senhor. Não precisa mexer, não. Dobrar o joelho, vai sujar a calça. Ixi, a calça é nova. A gente vem tão arrumado, diz que a gente arruma para ver Deus, né? A gente vem tão arrumado para o culto que não dá nem para dobrar o joelho, querido, né? Tem umas roupas, e aquele externo, você não consegue nem mexer o braço direito. A gente tinha que vir com a roupa mais simples e poder se prostrar diante de Deus. Adoração é se prostrar diante de Deus. Como é que está a nossa casa? A gente tem um espaço para dobrar o joelho, para se prostrar. O nosso dia a dia, andar com a mente pensando no Senhor, atento, não só no momento que a gente para, porque não adianta eu ter aquele momento lá, em nome de Jesus, você abre a porta, fala tudo o que quer, fecha em nome de Jesus, não ouve Deus falar e vai viver do jeito que quer. Não, não é assim, querido. Deus está trabalhando com a gente em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Mas, querido, a gente é chamado para uma reunião de oração, a gente é chamado para cultuar a Deus. Você está aqui para buscar a Deus, sim ou não? Então abra teu coração, busque experiências com Deus. Busque experiência com teu filho. Às vezes você está olhando teu filho no culto, na célula, em alguma reunião da igreja, e você vê que ele está apático. Sabe por que está apático? Porque não tem experiência com o Senhor. Estão entendendo, sim ou não? Ou vocês estão bem cansados, ou a mensagem está esquisita para o seu coração. Está muito duro, irmãos? Não, não é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Família é uma equipe missionária. Vamos continuar. Olha esse outro texto, o Êxodo 28:1. Depois tu farás chegar a ti,
teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. O chamado de Deus se estende à família. Eu já ouvi muitas vezes de obreiros falar: olha, Deus me chamou, mas eu sei que Deus não chamou meus filhos. Querido, a palavra aqui é esquisita. Ou a gente tem que entender esse texto, como aplicar isso. É verdade que, por exemplo, um cara é chamado para um ministério pastoral. Não vou dizer que o meu filho é o pastor naquele momento, mas se Deus chama alguém, como é que, se sua família não está junto, não entender o seu ministério, querido, não tem como andar. Eu estive num local e um dos obreiros, ele vai sair do ministério onde ele está, porque está tendo problema com a família. Ele falou: eu preciso resolver o problema com a minha casa. Aliás, é bíblico: governe primeiro tua casa, para depois governar a igreja. O chamado de Deus se estende à sua família. Não se contente em fazer a obra de Deus sozinho. Deus aqui no Antigo Testamento não chamou somente Arão, chamou a sua família. Aí você vai dizer: pastor, mas é porque lá era a corrente sacerdotal, era uma família escolhida. E quem é o sacerdote no Novo Testamento? Um reino de sacerdote. Todo membro é chamado ao reino sacerdotal aqui agora no Novo Testamento. Então você, nossa casa precisa se envolver no chamado de Deus. Amém ou não amém? Está claro ou está escuro? Antes de tudo, invista para que sua família seja representante de Deus. Administrar o sacerdote é ser um representante de Deus. Teu filho precisa aprender desde cedo como chegar no trono do Todo-Poderoso. Nós temos um exemplo no Antigo Testamento, o caso de Eli, que também tinha os filhos como sacerdotes e não fizeram a coisa direito, não estavam andando na presença de Deus direito, e o pai não corrigiu, nem como pai, nem como sacerdote. Está entendendo? Você está olhando para a tua casa, para a tua equipe missionária? Está entendendo, gente? Você está pensando nos seus familiares como uma equipe. Deus olha os obreiros que tem aqui. Eu posso dizer: eu tenho uma obreira do meu lado. Eu não tenho apenas um casamento, uma esposa. Eu tenho uma obreira do meu lado, comigo para servir a Deus, por onde for. Uma pessoa que não tem compromisso com Deus não vai ter compromisso com nós, com você, com o outro, querido. Se teu filho não tiver compromisso com Deus, tomara que ele te obedeça, mas vai ser muito difícil ele entender a obediência como a palavra mostra. Estão entendendo, sim ou não? Estão acordados? Família é uma equipe missionária. 1 Crônicas 17, 11 a 14. Olha o que o texto diz: quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reino será estabelecido para sempre. Não será o reino dos pais, mas dos filhos. Não deixe apenas uma herança para os seus filhos, deixe o seu legado. Querido, tua vida vai chegar ao fim. Quando você passar daqui, passar para a glória, o que o teu filho vai ter de exemplo espiritual da sua vida? Qual o legado que ele vai ter recebido de você? O meu familiar, quando ele olha para mim, qual o exemplo que ele tem de mim? Ele vê: não, era um ser humano normal como outro qualquer, cheio de defeito, mas ele tinha uma paixão pelo reino de Deus. Ele tinha uma paixão pela cruz de Cristo. Ele tinha uma paixão pela mensagem eterna da salvação. E isso é visto dentro de casa, com a nossa equipe missionária. Se você não tem visto isso nos teus familiares, invista, ajude, incentive, ore para que tua casa se torne uma equipe missionária. Deixe se envolver, não é apenas com atividade de igreja, com atividade de reino, com experiência sobrenatural com Deus todo Criador. Não deixe apenas uma herança para o seu filho. Prepare seus filhos para serem recrutados e poder continuar a missão. Quando chegar ao fim eu vou escolher quem? Seus filhos. Eu vi um homem lá na vigília que a gente teve lá, e ele falando assim, irmãos, orando pelo ministério dos filhos.
Eu peço para que Deus desperte os meus filhos para o chamado deles, para a obra que Deus tem na vida deles. Será que a gente tem se preocupado com isso, querido? A gente tem preparado os nossos filhos para serem também recrutados? Será que eles estão prontos para serem chamados pelo Senhor e dar continuidade à missão? Se eu não estiver aqui, o meu cônjuge, minha família vai poder dar continuidade à missão? Está pronta para isso? Está se preparando para isso? Pode ser recrutado? Se passar no alistamento do exército espiritual do reino de Deus, vai dizer assim: esse aqui vai ser um grande soldado, vem para cá. Ou a gente está se preocupando apenas com o estudo, com a profissão, com o namoro, com os filhos, com os netos? Amém ou não amém? Vocês estão... É o frio que está assim o pessoal aqui, está muito calado. Invista para que seus filhos se tornem engenheiros espirituais. Ele falou: ele construirá um templo para mim. Aqui a gente pode pensar o que, querido? Os dons, a profissão que o seu filho tem, sua casa tem. Lembra ele que não é somente para ganhar o pão, mas é para servir o reino de Deus. Você é advogado, você é engenheiro, você é diarista, administrador, professor, motorista, etc. Mas você pensa nisso, na sua profissão, como para o reino de Deus? Sim ou não? Pensa para você. Não, mas a minha profissão é apenas para ganhar meu dinheiro. Na verdade, quem dá o nosso dinheiro é o Senhor, querido. Ele é o nosso provedor. Está entendendo, sim ou não, gente? A nossa profissão, olha, é Ele que vai construir. Ele vai ser o engenheiro. A família é uma equipe missionária. Amém ou não amém? Uma família para ser abençoada precisa de uma casa espiritual. Não de paredes. Não com móveis de luxo ou simples. Mas essa casa, o diferencial dela, ela precisa ser uma casa espiritual. E essa família tem que ser uma equipe missionária. Os afazeres da família são um meio de cumprir a missão. Os afazeres são um meio de cumprir a missão. Vamos ver alguns textos. Vou pedir vocês para ler esse texto. Pode ser? 1, 2, 3, juntos. Ok, aqui falando de José de Arimateia, tem um outro texto, na verdade os 3 evangelhos fala dele, eu vou citar apenas 2 aqui. João 19:38 traz mais uma outra informação. São chamados evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas, que ele tem várias informações sobre uma mesma história e cada uma acrescente algum ponto diferente, que é importante a gente juntar as informações. No texto de João fala assim, ó: depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus. Olha a informação diferente. Mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. No texto de Marcos, nós não vamos citar o texto de Marcos, mas ele fala que ele era um membro de destaque do Sinédrio. Então, os afazeres são um meio de cumprir a missão. Algumas informações, algumas lições para nós então. Demonstre a transformação de vida na sua atuação profissional. Ele era um membro do Sinédrio, mas o texto diz que ele era um homem bom e justo. Aqui tem um diferencial, querido, que muitas vezes a gente pode ser dentro de casa uma coisa, na igreja um anjo, mas no trabalho é um carrasco, durão, grosso ou grossa, né? Na vida profissional, os nossos afazeres demonstrar a nossa transformação de vida. A pessoa que nós somos ali. Aconteceu uma situação engraçada, né? Uma coisa me chamou a atenção. Estava indo com os irmãos de lá a comer em algum restaurante. Eu já tinha ido lá naquele local umas 3 vezes. E aí uma das atendentes perguntou para eu estava junto com um outro irmão naquele dia. E ela parou e perguntou assim: de que igreja vocês são? Alguma coisa ela deve ter visto, né? Para perguntar de que igreja que nós somos. Não sei se é orar para agradecer o alimento, alguma coisa. E aí eu falei da Igreja Batista Independente ali, falei a rua. Aí já aproveitei, que eu não sou bobo também, né? Aproveitei, puxei a conversa aí agora, né? Eu falei: mas você não pode ir lá no domingo então? A gente vai estar? Não, eu trabalho, só tenho livre na quarta. Ah, mas quarta a gente tem célula. Falei: a gente de lá, né? A gente tem célula na quarta, você está livre? Estou.
Você pode deixar seu telefone, peguei o telefone, o nome dela, deixamos lá com o irmão. Uma grande oportunidade. Às vezes você está fazendo coisas, mas os afazeres são um meio de cumprir a missão. Deus coloca pessoas do nosso lado, e no dia a dia você é apenas preocupado só com as coisas, em vez de usar isso para a glória de Deus. Uma vez numa viagem, não sei se Cleiton e Silmara vão lembrar, a gente tinha viajado para a praia junto, faz muito tempo, isso que eu não lembro quando, e meu carro antigo, a gente tinha, nas ladeiras, ela estava aparecendo uma luz, estava dando um problema, o carro estava parando, e aí fomos lá numa oficina, vai na oficina, o rapaz falou, então vamos subir um morro ali, que é um monte lá em Caraguá, aquele morro de Santo Antônio, eu acho, né? E aí vamos subir um morro ali, agora vai invocando a todos os santos aí, porque assim, você tem medo de altura. Falei, não preciso invocar todos os santos, já tem um grande santo, o único santo, e ali pronto, você já imagina o que aconteceu, não é isso? Começou a conversa espiritual, porque Deus ama pessoas, e Ele quer nos usar o tempo inteiro, desde que a gente esteja disponível a isso. E ali a gente foi descobrir que aquele homem, Deus estava fazendo um milagre na vida dele, já tinha livrado ele de vários acidentes, e ele estava afastado dos caminhos do Senhor, e ali foi mais uma oportunidade de Deus tocar naquela vida, querido. Mas por que isso? Quando a gente vive os afazeres do nosso dia a dia, cumprindo tudo aquilo que a gente tem que fazer, sem esquecer quem nós somos, sem esquecer que nós temos uma missão aqui para a obra de Deus. Estão entendendo, sim ou não? Demonstre a sua transformação de vida no seu dia a dia, na sua vida profissional. Que mais? Viva como um bom cidadão na terra, sem esquecer que é um cidadão do céu. Antigamente se falava muito do céu, antigamente, que não é nem o meu tempo, mas eu já ouvi muita história. A igreja falava tanto do céu, que as pessoas não se importavam muito com a vida aqui, nem se preocupavam com a aposentadoria, ou organizar na vida. Agora, eu acredito, isso é uma opinião minha, que hoje a gente vive um outro extremo. A gente pensa tanto apenas na vida terrena, que a gente está se esquecendo que a gente é um cidadão do céu. Você vive na terra, no mundo vocês estão, mas vocês não são do mundo. Nós somos cidadãos do céu. E o que nós temos que fazer aqui como cidadão na terra? Demonstrar ser um verdadeiro cidadão, ser um homem bom e justo, mas ser também uma pessoa que espera o reino de Deus, manter a nossa convicção de que Jesus está voltando, querido. Você tem ciência disso? Você está despertado para isso, que Jesus vai voltar a qualquer momento? Onde nós estamos no nosso dia a dia, na correria que a gente tem, nas paradas, nos aeroportos, não importa a situação que a gente está vivendo, manter firme a esperança do reino de Deus em nossos corações. Jesus está voltando, mantenha a esperança viva em teu coração. Seja um bom cidadão aqui na terra, lute pela justiça, lute pela honestidade, seja íntegro, pague os impostos, mas também vamos manifestar os absurdos, pela corrupção do nosso país. Mas não esqueça que nós somos um cidadão do céu, do céu. Temos uma grande diferença. Continua. Os afazeres são um meio de cumprir a missão. Não se subjugue aos mesmos comportamentos e escolhas do seu ambiente profissional. Não se subjugue aos mesmos comportamentos e escolhas do seu ambiente profissional. O texto de Lucas que nós lemos, versículo 51, fala que ele, José, mesmo sendo um membro oculto, não consentiu com a decisão e a ação dos outros do Sinédrio, quando estavam ali voltando à crucificação de Jesus. Não se subjugue aos mesmos comportamentos. Fala para mim se é verdade ou não é. Muitas vezes no seu dia a dia, querido, tem pessoas que estão perturbadas, carregadas, é só coisa negativa, só fala mentira, é fofoca. E muitas vezes o que acontece? O cidadão do céu se esquece que é do céu e entra naquele meio, e ele parece mais um incrédulo no meio daquele povo incrédulo do que um cidadão do reino de Deus que crê no Todo-Poderoso. Não se subjugue aos mesmos comportamentos. Se as pessoas estão com piada suja, estão falando mal, estão só criticando sem buscar realmente soluções, estão querendo fazer baderna, cabe isso a você? Cabe isso a um cidadão do reino do céu? As escolhas que eles estão fazendo, as atitudes que eles estão tomando no ambiente profissional, está correto você tomar a mesma atitude que ele está querendo tomar? Nós precisamos pensar, querido, e precisamos viver a nossa vida espiritual durante os nossos afazeres, a nossa família, tudo o que estamos fazendo. A Ita contou um testemunho, um exemplo aqui, um outro dia, de um pai, onde o filho estava apanhando na escola,
E qual foi a primeira opção do pai? Sabe o que vai acontecer? Você chega lá, você senta o soco também, você bate também. Aí o menino arregalou os olhos e falou: pai, mas essa seria a atitude de Jesus? Que coisa, né, irmãos? Querido, eu sei que nós erramos, certo? Você também erra, eu acho. Agora, veja bem, não se subjugue, não entre na onda do que as pessoas estão fazendo, querido. Lembra quem você é. Se está fraco espiritualmente, precisa buscar o poder de Deus, se encher do Espírito, porque senão vai ser balançado, vai ser levado pela onda que a sociedade está vivendo, pelo mesmo comportamento das pessoas. O trânsito para mim é uma grande lição, porque como as pessoas são estressadas, né? E tem hora, e elas fecham você, e ainda reclamam de você, quando não xinga e aponta os dedos daquele jeito, e se a gente brincar, você dá vontade de responder no mesmo nível. Peraí, mas eu não preciso disso, eu não vou entrar nesse jogo. Chega aquelas pessoas lá no seu ambiente de trabalho, seja seu colega, seja na sua empresa, falando um monte de besteira. Você precisa ter discernimento para perceber que aquilo não é do Senhor, que aquele tipo de conversa não é do Senhor, que aquele tipo de fofoca não é do Senhor, querido. Seja um grande profissional, mas seja espiritual no seu ambiente de trabalho. Amém ou não amém? Estão entendendo? Ele não consentiu com a decisão e ação dos outros. Mesmo que não tenha muita liberdade no seu ambiente de trabalho ou na sua vida, não deixe de cumprir o ID nos seus afazeres. O texto de João 19:38 que nós lemos, fala que ele era um discípulo secreto com medo dos judeus. Nós poderíamos aqui tirar a lição e dizer: querido, não seja secreto como ele, não seja um 007 como ele, não seja uma pessoa que está negando Jesus. Mas querido, ele teve dificuldades. Eu não estava no contexto, a gente não entende o contexto, e a gente poderia só criticar José de Arimateia. Mas olha a atitude aqui agora dele. Quando os discípulos de Jesus, que andaram com Jesus, se afastaram, não fizeram nada, negaram Jesus, esse discípulo que era secreto, com medo de morrer pelos judeus, o que ele fez agora? Ele arriscou a própria vida, foi lá e pediu o corpo de Jesus. Então muitas vezes você olha para o outro e fala assim: ele não é como eu, ele é secreto, ele não tem tanto dom. Mas muitas vezes é esse aí que Deus vai usar muito mais que a gente, com mais coragem, com mais determinação. Por quê? Porque faz dos afazeres do dia a dia um meio de cumprir a missão. Lembra daquela menina também, acho que é no capítulo 2 Reis 5, que estava exilada, e ali ela teve a doença de Naamã. Ela se manifestou. Ela podia estar apenas reclamando pelo exílio que ela estava vivendo, mas ela tinha uma visão espiritual. Ela vivia numa casa espiritual. A família dela era uma família abençoada. Ela tinha uma base espiritual na sua vida, e é por isso que ela usou os afazeres como meio de cumprir a missão. Aí você está lá, você é um atendente, você está atendendo as pessoas. Como é que você atende? Muitas vezes você está irritado, tem um problema, mas a gente tem que resolver os nossos problemas para podermos servir. O ambiente profissional que você está é o ministério que Deus tem te colocado para você ser uma bênção para a sua família, não apenas para o seu sustento, mas também para abençoar as pessoas que você está servindo. Sim ou não? Você vai lá limpar aquela casa, e aí você chega: essa casa suja, essa vida que Deus me dá. Seja uma bênção nos seus afazeres, no seu ambiente de trabalho. No ministério, você acha que a gente não perde a paciência, que a gente não cansa? E muitas vezes que eu estou meio sem paciência com alguma situação, querido, aí eu vou lá orar ao Senhor: Senhor, toma conta do Josias, meu pai. Esse amado irmão, eu não consigo mais. O que eu vou falar para ele? Ele não quer me ouvir, Senhor. Aí sabe o que Deus me fala, irmãos? Olha, tenha paciência com ele da mesma forma que eu tenho com você. Aí eu fala: amém, Senhor. É só um exemplo, viu, irmão? Josias. Estão entendendo, gente? Os afazeres são um meio de cumprir a missão. Se os seus afazeres, sua profissão, sua vida no dia a dia está te cansando, querido, quem sabe você precisa rever a base espiritual da sua vida. Orar mais, ore pela tua casa, ore pelo teu trabalho, antes de ir para o trabalho. Não vá para o trabalho estressado, irritado, brigando com as pessoas. Amém, queridos? A hora que eu for lá comprar carne, viu? Vocês aí em cima, quero ser bem recebido lá. Não apenas uma carne, mas um alimento espiritual, aleluia. Tantas oportunidades que você tem, às vezes você que atende pessoas. Quantas pessoas passam diante de você, querido? Você é essa pessoa espiritual.
Os afazeres são um meio de cumprir a missão. Continuando no texto de José de Arimateia, sua função profissional te possibilita a fazer o que outros não podem fazer. José era um membro do Sinédrio, e o texto de Marcos fala que ele era um membro de destaque do Sinédrio, e por ser um membro do Sinédrio, ele foi lá, se dirigiu a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. O dom que você tem, a área que você exerce, te possibilita a fazer o que muitas pessoas não têm oportunidade. Então eu coloco uma lição aqui, ó. Você viaja, fala outras línguas, faz trabalhos manuais, é aposentado, não somente para o seu prazer, mas para glorificar a Deus. Tudo que você está fazendo, a área que você estiver exercendo, não é apenas para o seu sustento, não é apenas para o seu prazer, não é apenas para o seu lazer. Se você é homem e mulher de Deus, se você é uma pessoa espiritual, você está ali para ser um instrumento de Deus. E o que isso significa, pastor Léo? Que eu preciso o tempo todo, então eu não vou trabalhar, vou ficar evangelizando as pessoas? Não é isso, amém? Não é isso que você está entendendo, não. Você vai trabalhar, e com muita paixão, e com muita dedicação, mas vai surgir oportunidades de pessoas que querem ouvir de você. Então não negue, não perca essa oportunidade. Como eu falei lá, a moça se dirigiu, gente. De que igreja vocês são? Eu falei, você quer ir nessa igreja? Eu podia apenas responder essa pergunta, mas eu não entendo que era somente isso que Deus queria. Ela viu algo, Deus, o Espírito Santo já estava ministrando naquele coração. Quem dera cada profissional onde ele estiver ser um instrumento de Deus, ser uma voz profética de Deus. Amém, queridos? Vocês estão cansados? Não? Uma família, para ser abençoada, precisa de... Uma família, para ser abençoada, precisa de... Amém. Precisa de voz também para falar. Estamos terminando. Em terceiro lugar, a família é uma equipe missionária. Os afazeres da família é um meio de cumprir a missão. E por último, a casa da família é um ambiente de culto. Uma casa espiritual é um ambiente de culto. Quero ler alguns textos com vocês. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdam os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Colossenses 4:15. Filemon, versículo 2, pois é apenas um capítulo. A irmã Áfia, olha um bom nome você pôr na sua filha, quem está grávida aí. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Verdade que a gente vê, eu acho que tem mais texto aqui. Atos 12, 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia reunido e estava orando. Mas, Atos 5, 42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. E ainda o templo, esse templo aqui não era o templo da igreja cristã, porque a igreja cristã não tinha um prédio nesse momento. A casa como um ambiente de culto. Então, querido, eu não preciso participar de nenhuma igreja, minha família é a igreja, não é verdade? Olha que bênção. Vamos fechar aqui agora. Não precisamos conversar com ninguém mais, cada família aqui vai ser a igreja individualmente. É isso que significa esses textos? Aleluia. Tem uns irmãos abençoados, gente. Eu acho que no céu eles vão sentar do ladinho de Jesus, porque fala que Jesus está sentado, né, no trono ali à destra de Deus. E eu acho que vai ter a cadeira do lado assim daqueles irmãos mais abençoados, que ele fala assim: eu não preciso ir para a igreja não, eu oro lá com minha família, só a família dele. Ele é o pastor da família, só ele. Pronto, a igreja sozinho, né? Uns caras que o corpo é assim, você pega o membro, ele consegue tirar. Nem o corpo físico consegue, mas ele arranca o dedo e é um dedo sozinho andando e fazendo tudo, né? Porque na Bíblia nós somos membros do corpo, mas tem umas pessoas que eles são um corpo sozinho, né? Então eu não preciso participar de nenhuma igreja.
Olha, não parece que é isso que o texto quer dizer. Não, é a família, não é a família sozinha que é a igreja nesses textos, mas é a igreja que se reúne na casa da família. Se vier uma perseguição no Brasil, querido, e não puder reunir nos templos, o que a igreja faria? Certo? A igreja tem problema? A igreja não vai morrer, e nunca morreu, mesmo com toda a perseguição. A igreja vai se reunir na caverna, no monte, em qualquer lugar, porque o povo de Deus é mais que vencedor. Esse prédio não é o templo do Senhor, nós somos o templo do Senhor, nós somos a igreja do Senhor reunida aqui. Aí sim, quando nós separamos, nos reunimos aqui, aí o Senhor vem, porque aqui está o seu povo santo. Não é a família sozinha que é a igreja, mas é a igreja que se reúne na casa da família. Não pense numa casa somente para morar, pense numa casa para cultuar a Deus. Você já pensou nisso? De verdade? Não pense numa casa somente para morar, pense numa casa para cultuar a Deus. Digo mais, dispõe a sua casa para a igreja se reunir e se tornar, quem sabe, uma célula, para os irmãos irem. Não fique sozinho, querido. Nós não somos uma família isolada. Ser igreja é ser uma família juntos, é a união dessas famílias. Amém ou não amém? Tua casa estaria disponível? Eu digo mais, não pense na ideia de santo e profano, como se fosse possível ser uma pessoa no templo e outra fora dele. Esse é o problema da nossa religiosidade. Nós temos uma ideia que nós vamos no domingo ou na semana, e ali você vai cultuar a Deus, e depois você vai viver a tua vida. Isso está totalmente errado, querido. Nós somos uma pessoa espiritual. Nós somos, a nossa vida em casa, o jeito que eu trato a minha esposa, o jeito que eu trato o meu filho, está demonstrando a minha espiritualidade. Aí, Léo, então a coisa está feia. Então vamos buscar, querido, porque coisa feia o Senhor trata, pecado o Senhor perdoa, escravidão o Senhor liberta. Não é verdade? Você crê ou não crê? Quero ler mais uns textos, a gente já está finalizando, só falta mais 10 pontos. O texto de Deuteronômio 6, versículo 4 ao 9, é um texto também fantástico, e eu acho que se encaixa bem nesse contexto de casa ser um ambiente de culto. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Algumas lições, queridos, para esse texto, pensando na casa como um ambiente de culto. A palavra precisa estar primeiro em você para que esteja em sua família ou em sua casa. Na maioria das vezes o que nós fazemos como casal é cobrar o que o outro não está fazendo. Na maioria das vezes nós olhamos e dizemos o que o outro não está fazendo. Só que o texto mostra o seguinte: esteja essas palavras em seu coração. Se a palavra está em meu coração, querido, se eu estou vivendo na presença de Deus, algo eu tenho que fazer: dobrar o meu joelho, orar ao Senhor todos os dias pela minha família, todos os dias pelos meus filhos, todos os dias pelos meus familiares. Deus, mas eu já oro há tanto tempo e eles ainda não se converteram. Deus não tem feito a obra na vida deles. O nosso papel é deixar a palavra em nosso coração e não se cansar, perseverar para que Deus trabalhe na vida da nossa casa, dos nossos familiares. Houve um testemunho de uma pessoa na nossa igreja da Bahia, que aquela mulher orava pelos seus filhos, querido, e infelizmente ela vinha acometida de uma enfermidade e ela veio a falecer. Mas algo precioso aconteceu, porque depois do seu falecimento, que ela partiu para a glória, os seus 3 filhos vieram ao Senhor. Ela não viu pelos olhos físicos, mas ela vai ter uma grande novidade no reino eterno, porque aconteceu aquilo que ela esperava no Senhor. A palavra está em teu coração.
meus filhos, meu familiar, vê em mim uma pessoa que busca a Deus, querido, que busca ser um exemplo de leitura, de oração, de jejum. Nós temos incentivado, queridos, tira um dia de jejum, um dia na semana, jejum o tempo que dá, leia um versículo numa semana, por dia, um versículo que for, dá tempo, querido. No voo de Belém para Belo Horizonte, são 3 horas de voo, e a televisão ali do avião não estava funcionando, e eu estava lendo um texto, falei, não vou ler, e aí eu coloquei, falei, eu vou ouvir então, a visão estava muito boa, aí eu coloquei, é tanta oportunidade que a gente tem, aí eu liguei a Bíblia, e tem um áudio ainda, né, você clica lá, e ele fica lendo para você, aí eu botei o fone, dobrei minhas pernas na boa, recebendo um lanche lá da aeromoça, chique, o foninho aqui, e ouvi o livro de Jó inteiro, sem falar que tinha a preocupação do que ia ser meu voo lá para Guarulhos, o que ia acontecer comigo. A gente tem que aproveitar, querido. Deus nos dá tanta oportunidade. Sim ou não, gente? No dia a dia. É no dia a dia que a gente vai aprender a viver isso. É na nossa casa, o nosso ambiente de culto. Que mais? A casa não é apenas um lugar de descanso. Infelizmente eu tenho que te afirmar isso hoje. Se você não concorda, é um problema teu. A casa não é apenas um lugar de descanso, mas um lugar de missão. Versículo 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Rogerão, você chega em casa, ai, Léo, eu preciso descansar e assistir meu Guarani, meu Corinthians, sei lá o quê. Não, lá é o lugar de você exercer sua missão com sua esposa, com seu filho, na presença de Deus. Se você está cansado, descansa, busca renovo de Deus, querido. Mas a casa não é lugar de descanso, descansa na presença de Deus. Quem já teve aquelas experiências, querido? Você ora, e aí você vai deitar, e aí Deus começa a falar no teu coração, você não consegue dormir, você chora, Deus fala uma coisa, fala outra, e eu falo, mas Senhor, eu preciso dormir, e aí Deus fala comigo, agora eu preciso falar com você, que você falou um monte, não deixou eu falar, eu vou falar agora, que você quer se calar, e aí eu tenho que levantar e anotar as coisas que Deus está ministrando no coração, e é em casa, não pense numa casa como um lugar de descanso, somente, mas um lugar de missão. Vocês estão entendendo, gente? Eu espero que o Espírito Santo clareie os nossos ouvidos espirituais. A casa e o dia a dia da família deve ser um ambiente de ensino. Isso é uma família abençoada, uma casa como ambiente de culto, e não só no dia da célula. Versículo 7, você tem que ensinar como? Em casa, no caminho, no deitar, no levantar. É em casa, ensina, é criança, ensina, aproveita, fala um versículo, lembra, conversa. Esse silêncio é dizendo amém ou dizendo misericórdia, Senhor. Se importar com as roupas da família também faz parte da adoração. Olha o que o texto no versículo 8 fala, que eles tinham que colocar lembranças, né, aqueles textos, nos braços e na testa. Nós não precisamos seguir isso literalmente, segundo a cultura judaica, de ficar botando versículos. E aí o pessoal ainda vem com as camisas, né, e nada contra isso, a camisa escrevendo um versículo. Querido, mas a ideia aqui é que a roupa que a família está vestindo, ela está representando o Evangelho, ela está mostrando qual é a espiritualidade. E eu pergunto para você, roupas sensuais, nudez, violência, traz alguma edificação para a sua vida, para a sua família? Olha as roupas das crianças do jeito que a sociedade está vivendo. Agora olha as roupas das crianças da igreja. Roupas, queridos, curtas, de crianças, que se você comparar com os bordéis da vida, meu amigo, fica estranho. Reveja. Ah, mas a moda está difícil, faça outra moda. Sim ou não, gente? Cuide com a sensualidade das roupas. Mulheres, homens, eu brinco nos encontros de casal, que não é só mulher, queridos, homens também tem uns negócios. Tem umas calças, um negócio de moda das calças, né? Os caras vestiam a calça lá embaixo, assim, no meio da poupança, né? E aí ele senta, tem uns que é uma abençoada ainda, mais abastado no Senhor. E aí ele senta o cofrinho, os cofrão, né? Mostra tudo, né? E a esposa olha e não fala nada, dá uma bronca, querido. Fecha esse negócio aí, querido, não escandalize os irmãos, por favor. Ah, mas o que tem a ver isso? Tem a ver e muito, querido. Ué, sim ou não?
As mulheres com as saias abençoadas, eu vou falar para vocês, viu? Ô mulher de Deus, você está de saia, aí você vai cruzar as pernas, aí ela faz assim, né? Tá a saia aqui, né? Ela cruza assim, ó, ela vai lá nos Estados Unidos e volta. Enquanto você faz isso, você já viu tudo. Bota a mãozinha assim, ó. Você está preocupando com a roupa da tua casa? Com a sensualidade? Com a violência? Os desenhos, observe os desenhos, sem exagero, sem extremismo. Mas querido, é isso que o texto quer dizer. Se importar com as roupas da família, com o jeito que a casa está. Veja se o jeito que a família está vivendo dentro de casa está trazendo edificação para a família. O menino está grudado e viciado na tecnologia. E tem uns pais, umas mães, chega para a gente e fala assim: eu não sei mais, já aconteceu isso comigo, não sei mais o que fazer com meu filho. Eu já disse para uma pessoa, eu oro a Deus para ele ter uma mãe e um pai. Aí a pessoa vai assim, fala isso para a mãe e para o pai. Ai pastor, mas eu sei, às vezes você é novo convertido, está aprendendo, retomar a autoridade dos teus filhos. Querido, você é autoridade dentro da tua casa. Como que você não sabe o que fazer com teus filhos, com teu cônjuge, com teu familiar? Não é verdade? Amém ou não amém, gente? Filme ou novela? Ou seriado? Casa é ambiente de culto. Continuando. Nesse versículo, nesse texto de Deuteronômio 6, versículo 8. A casa deve ser um espaço de lembrar e revisar a palavra. Nos braços, na testa, nos portões e nos batentes das portas. Eu quero ter uma casa própria, querido. Eu tenho um sonho, eu fiz isso nos meus inícios de conversão. No meu quarto eu tinha vários cartazes, porque a pastora naquela época, líder dos adolescentes, dos jovens, me incentivava a decorar a Bíblia. Eu cheguei a memorizar mais de 300 versículos, mas porque alguém me incentivou. E eu tinha um mural assim com todos os versículos. Isso é uma paixão, a gente encher de texto. Claro que não é só literalmente, mas na conversa, no dia a dia. E você perde o tempo: eu não tenho nada para conversar com meus filhos. Conversa sobre vida espiritual. Não tenho nada para conversar com minha família. Conversa sobre vida espiritual. Mas o descanso da família, querido, está sendo ver vídeos fúteis, coisas tolas nos YouTube da vida o tempo todo. Só para dar risada. Vai ficando rindo aí que um dia você vai chorar. E agora que é melhor. Fala, velho, é tanto vídeo que a gente recebe, querido. Eu entendo a tecnologia, nós usamos a tecnologia. Não é isso que eu estou dizendo, eu acho que você me entende. Mas a casa deve ser um espaço de lembrar. Coloque coisas, converse para lembrar, para revisar. Inclusive nós temos um projeto com o Ministério Infantil, onde a criança é ministrada no culto, ela vai ser ministrada na célula, e ela vai receber uma revista para os pais, para ser ministrada com os pais, para você, papai e mamãe, sentar com o seu filho e conversar. O que é que você aprendeu lá? Vamos conversar aqui, porque você é a autoridade espiritual na tua casa para os seus filhos. Amém ou não amém? Revise a palavra de Deus no seu ambiente de casa, dentro da sua casa. Você vai deitar, querido, muda. Toma cuidado com o modelo de vida que a gente está levando, que ela está mudando a nossa espiritualidade. Nós estamos nos tornando superficiais. É televisão, é internet o tempo todo, e isso está afetando a nossa vida espiritual. E de Deus não se zomba. Nós precisamos nos arrepender da forma que estamos vivendo no nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa casa. Se o menino está grudado lá, ele precisa de um pai e de uma mãe para ter autoridade, para se despertar por aquela vida, não deixar ele naquela situação, porque ele está doente, emocionalmente e espiritualmente. A casa deve ser um ambiente de culto, é um lugar de quebrar as cadeias. Ministra sobre ele, ora por ele. Não projete a casa, olha, Rogerão, somente para o game, o churrasco, mas para adorar a Deus. Olha os batentes das portas, tem que lembrar do Evangelho. Os portões. Pense numa casa para também receber o Senhor, para também estarmos adorando o Senhor. Eu tenho uma coisa com minha esposa. Porque às vezes você está em casa, você quer assistir, a gente não assiste televisão, e não é que é proibido, tá? Eu não tinha nem televisão, ganhei um tijolão lá de um irmão que deixou lá para os visitantes quando quer chegar lá e assistir alguma coisa, e fica lá na outra sala inclusive. Mas a gente vê coisas no computador, e às vezes queria assistir algum seriado, alguma coisa para ouvir inglês, isso e aquilo. Mas
E aí de repente você começa, procuramos cultos, louvor, e a gente chega os dois, está conversando. Gente, e é tão mais edificante. A gente fica ali os dois, bobos, ou namorando ou orando. Ai que coisa boa. Vocês que são solteiros, vocês estão perdendo, viu? Tenho pena de vocês, Deus tenha misericórdia. Casa na hora certa, tem que estar preparado para casar. Mas tem casal que nem aproveita a vida a dois, gente. Fica perdendo tempo, brigando por cada besteira, até pelo controle da televisão. Até isso a gente já fez na vida, você acredita? Que o casal está brigando por causa do controle da televisão. E a gente liga lá, querido, um culto em inglês, ouve o inglês que você vai aprender, e ainda cultua a Deus, os dois juntinhos ali na boa, que maravilha. Não projete sua casa somente para o game. Você chega na casa, tem aquela televisãozona, não, é LED, é não sei o que, tem tudo. E eu não fui tentado ainda a adquirir esses negócios, graças a Deus. Um dia o pessoal chegou lá, eu estava na casa de alguém, foi do Régio. Mas leva, você não tem micro-ondas? Eu falei, não temos ainda, não senti necessidade. Nada contra, né? Mas tem muita coisa porque você tem necessidade, você cria isso, você está pensando nisso. A gente tem Bíblia adoidada, fica tudo lá encostado. Não projete sua casa somente para o game, para o churrasco, mas para adorar a Deus. Vai receber a célula lá. Mas eu não posso receber a célula porque tem um centro, tem essa mesinha de vidro. Tira, querido, deixa a sala livre lá, para as crianças não vai mexer. E aí recebe o culto ao Senhor, ora, abençoa a sua família, a sua casa. Amém ou não amém? Mas é pequeno, qual é o problema? Deixa 2, 3, o Senhor vai manter o fogo do Espírito ali. E quem sabe o calor ungido também dos irmãos, não tem problema. A casa é um ambiente de culto. Eu trago uma aplicação aqui, então, olhando esse texto. A adoração com a igreja deve edificar a adoração em família. Mas a adoração com a igreja deve ser uma extensão da adoração em família. Nós estamos aqui reunidos como igreja, amém? Eu espero sair daqui edificado, tocado pela presença do Espírito Santo, pela Sagrada Escritura, pelo poder de Deus. Mas essa nossa adoração como igreja, reunidos como igreja, tem que afetar, inspirar, mudar a minha adoração em família, dentro de casa. Na hora que eu estiver lá, que a mulher, o pai, o marido, o filho, estressar, brigar e querer levantar a voz, que a gente se lembre a quem a gente serve. Se nós erramos, falamos alguma besteira, que a gente se lembre a quem a gente serve e tenha coragem de pedir perdão. Se há alguma fraqueza, nós cedemos dentro de casa, onde ninguém vê, que a gente possa dizer, Senhor, eu me arrependo, isso não está certo, eu não quero isso para a minha vida. Mas não dá, querido, para a gente viver uma vida dentro de casa, mentirosa, vazia, superficial, e querer o poder de Deus, a presença de Deus nos toque quando estamos como igreja. Aqui, quem sabe, está um grande problema. Que a nossa atitude não é de arrependimento. A gente nem confessa mais os pecados. A palavra fala que em tantos lugares, você vai levar a tua oferta ao Senhor, se tem algo com o irmão, vai lá e conserta, depois você volta. Tem aquele texto que a gente gosta de citar ele fora de contexto, você pega só a frase, né? As pessoas têm a capacidade de pegar uma frase do versículo e falar ela separado. A oração do justo é poderosa em seus efeitos. Tiago 5,16. Só que o versículo, uma já está lendo só o versículo isolado, já tinha que ler todo o capítulo. O versículo fala assim: confessem as vossas culpas ou os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa em seus efeitos. Percebe que muda o negócio? De verdade, olha para a tua vida. Para a tua vida, para a tua família. Querido, ou eu sou o maior dos pecadores, ou Deus está abrindo muito a minha visão. Porque tem tanta coisa. Eu estava ali naquele hotel sozinho, além de estar sozinho, solitário, que dificuldade de ficar naquele lugar. Mas, muitos momentos eu parava ali e me colocava diante de Deus. Tentações vão existir, tribulações vão existir, isso aqui faz parte da nossa vida. Cada provação, cada tentação é Deus nos dando oportunidades de aprender e de demonstrar a vida dele em nós. Se você está fraco, peça a Deus força. Se tem algo que está te escravizando, não aceite, coloque-se diante do Senhor, pedindo a misericórdia, a libertação dele.
Peça, querida, experiência com Deus para mudar a vida. Abra teu coração. A gente faz o retiro, e aí você vai, a pessoa se fecha. Você vem para o culto, a pessoa não se abre. Querido, se você não orar, se você não buscar, você vai ser um saco vazio. E até o mundo sabe disso. Saco vazio não para em pé. E tem um monte de crente vazio do Espírito Santo. E aí vem a aprovação e ele se abala. Vem a tentação e ele cede, porque está vazio. Não é porque vem no culto, ele vem no culto, mas ele não deixa se encher pelo Espírito Santo. Está no culto, e quando está? E tem uns que vem uma vez por semana, mas não está se permitindo encher de Deus. E eu digo mais: quem não adora em casa, não irá adorar com a igreja. E se a adoração com a igreja não mudar a adoração da família, não é uma adoração verdadeira. Muitos momentos para a gente estar vivendo a nossa vida espiritual, e a gente fala isso com o grupo do louvor, por exemplo, a gente tem que adorar em casa. Não é cantar que eu estou dizendo, ter prazer de estar em casa no tempo livre, em vez de ficar nos YouTubes e vídeos bobos no WhatsApp. Se você toca, vou pegar o meu violão e vou adorar o Senhor. Sabe onde é que Deus mais ministra, querido? É lá. Quantas noites, vocês nem imaginam. Aquela canção Me Enche da Tua Glória, que a gente cantou um tempo. Estava uma noite daquelas, e sabe que você não conseguia dormir, eu fui orar. E aí eu peguei o violão, sentei lá no escritório sozinho, a luz apagada, não lembro que hora da madrugada que era. E ali veio aquela canção. Aí vem a pessoa e pega: na sua presença não há medo, não há derrota. Há derrota sim, na presença de Deus não há, querido. Tudo está caindo fogo do meu lado. Eu estou na presença de Deus. É isso que a gente precisa aprender. Adorar no nosso dia a dia. Lançar as nossas fraquezas, as nossas dificuldades no nosso dia a dia. Não sejamos superficiais, vazios e até hipócritas. Prostre-se diante do Senhor. Prostre-se diante do Senhor. Tem alguma área que tem sido uma fraqueza? Não deixe isso dominar a tua vida, meu amado. Amém, queridos? Eu concluo revisando isso. Sua família está sendo então essa equipe missionária? Seus afazeres têm sido esse meio de cumprir a missão? Sua casa tem sido um ambiente de culto? Eu quero orar com você. Quero orar como igreja. Orar pela minha vida individual. Orar pelas nossas vidas. Orar pelo nosso país. Mas eu preciso de arrependimento individual. Eu preciso de arrependimento pela minha família, pela minha casa. Invoque o Senhor. Busque uma mudança. Amém?